Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, dia 14 de julho de 2017. Prefeito Araceli de Paula, muito bom dia. Bom dia, Alexandre, Saulo, Regina, Alain. Bom dia, Araxá. Prefeito, começando o programa de hoje para falarmos sobre obras. Como tem sido a evolução das obras que já iniciaram? O senhor tem visitado periodicamente essas obras? Tenho, nós temos acompanhado. Eu acho que a administração se faz muito mais no acompanhamento daquilo que você projetou do que dentro do gabinete. Eu sempre tive essa característica, porque eu acho que as coisas fluem melhor, porque quem projetou, quem autorizou determinada obra, sabe realmente o que queria. Então esse acompanhamento é bom. E agora esse acompanhamento tem sido feito não apenas pelo prefeito, mas por uma equipe técnica, como é do conhecimento de todos. A prefeitura contratou também, nós temos ótimos engenheiros, experientes, competentes, que com a mesma disposição do prefeito têm acompanhado. Então o ritmo está bom agora. Eu diria que essas obras ganharam uma dinâmica diferente. Eu diria que dentro de poucos meses nós teremos as obras que estão em andamento praticamente terminadas todas, porque condições para isso nós estamos dando, Alexandre. Os pagamentos todos estão em dia, as medições estão em dia. Agora é necessário, eu volto a repetir, que as empresas acompanhem o ritmo da prefeitura. Então eu tenho visitado sim, e vou dizer, eu tenho notado uma melhoria muito grande na qualidade dessas obras. Prefeito, em relação às obras que estão ainda em processo de licitação? Essa é uma exigência legal. O processo de licitação, na verdade, é um processo bastante rígido, é um processo que tem esse amparo e essas exigências a nível federal, a nível estadual, e que, se por um lado, esse processo tolhe um pouco a ação da prefeitura na parte legal, por outro lado, ela dá uma certa mobilidade, uma certa facilidade para que as empresas participem. Talvez esse seja um grande problema que as administrações enfrentam, porque de repente você dá de frente com alguma empresa que não tem condições de executar aquela obra para a qual ela se candidatou. E com isso nós temos tido a preocupação, quando uma empresa desconhecida ganha determinada obra em Araxá, de examinar na origem essa empresa. Quem é a empresa? Quais são os componentes da sua diretoria? Qual é a atuação pregressa dessa empresa? Ela está em condições de executar aquela obra que ela se candidatou e ganhou e deve executar em Araxá? Nós estamos tendo, inclusive, essa preocupação. Então, nós estamos analisando essa empresa na sua origem. E, com isso, eu acho que nós ganhamos também a confiança do empresário e o respeito do empresário, que sabe que nós respeitamos a lei, sabe que nós fazemos cumprir a vontade da lei e a participação da firma vencedora, mas que ela tem que cumprir conosco tudo aquilo que foi contratado. Essa interação com as empresas está acontecendo. Agora, nós temos diversas obras que estão em processo de andamento. Eu diria, por exemplo, no dia 17, nós devemos abrir a licitação de uma obra que realmente estava paralisada, não por nossa culpa, mas por culpa até de situações que é do conhecimento da cidade inteira, que é o término do gabinete do prefeito lá no centro administrativo. Nós tivemos uma preocupação, eu já disse isso aqui, muito grande, primeiro de analisar o aspecto estrutural do projeto, de ter aquela certeza de que a situação em que nós encontramos aquele projeto, ele teria condições realmente de ter sequência. E vai ter, porque nós fizemos as perfurações, talvez uma cinta de concreto protegendo a base que já foi construída. E no próximo dia 17, a licitação estará sendo aberta. Eu espero, então, que é um projeto bonito, é um projeto arrojado, é um projeto futurista até, se bem que muito grande. São 2.000 metros quadrados de gabinete, com rampa e tudo. Então, ele é um tanto quanto futurista, mas nós vamos executá-lo na íntegra. Agora, espero que uma empresa que esteja à altura de realizar aquele projeto seja vencedora. E, assim por diante, nós estamos com outras obras também nessa fase. Dentro da sua pergunta, eu gostaria de colocar que nós estamos cobrando da nossa Secretaria de Obras também uma definição sobre o projeto. Nós não esquecemos dele, não, do viaduto lá da Rua Uberaba. Tem que ser implantado, o projeto tem que terminar. Esse será o primeiro que nós vamos executar. E vamos trabalhar também na execução final, na definição do projeto da Avenida Amazonas.
E já estamos fazendo levantamentos também a respeito de outra obra grande que nós pretendemos trazer para Araxá, que seria a canalização do Córrego Grande. Comento conhecimento e já afirmamos aqui, Araxá foi classificada entre as cidades que têm condições de pleitear junto à Caixa recursos do FGTS para a implantação dessa obra. Uma obra grande, uma obra arrojada, mas extremamente necessária para o futuro de Araxá. Então são obras que nós estamos planejando, tomando as primeiras providências na parte técnica e na parte jurídica também. Uma ação que foi também planejada e já está sendo executada também é um projeto de empréstimo que a Prefeitura está contratando com o Banco do Brasil, até porque Araxá foi escolhida entre as poucas cidades de Minas Gerais, se não me engano 3, para fazer uma experiência a nível de Banco do Brasil na contratação de recursos com prazo de 5 anos para setores de transporte, setores de maquinário e tudo aquilo que nós entendemos que é a parte mais sensível da administração e que nós carecemos de dar um destaque maior é a parte do nosso maquinário, que está bastante sucateado. Então nós estamos terminando o levantamento e vamos enviar para a Câmara de um projeto para comprarmos todo o maquinário para a zona rural, para o perímetro urbano, para a coleta de lixo orgânico, enfim, equipando a Prefeitura em condições de um financiamento altamente vantajoso para a cidade, que independe da burocracia do governo, porque é feito diretamente com o Banco do Brasil, com 5 anos de prazo para ressarcimento. Eu estou dizendo porque são medidas que estão sendo tomadas e que serão concretizadas, porque é uma realidade, uma necessidade que nós temos, que temos que acudir. E dentro disso, já é do conhecimento da cidade, nós queremos repassar, através de licitação, a coleta de lixo. Eu acho que a Prefeitura não deve continuar com o modelo atual que nós recebemos. Nós devemos repassar não apenas a coleta de lixo, mas também o tratamento do lixo, o tratamento do aterro sanitário. Vamos fazer nova licitação para a limpeza da cidade, para que a cidade seja realmente trabalhada, mas que a licitação das firmas vencedoras passem por essa reciclagem através de licitação. Então, são ações do município que eu entendo salutares, porque nós estamos atentos, não que as empresas não estejam prestando um bom serviço, mas esses serviços podem ser melhorados. A nossa equipe de apoio tem visitado cidades onde a coleta é feita de uma maneira mais moderna, mais ágil e até mais barata. Nós estamos olhando isso, em que a empresa tenha realmente os veículos próprios. A Prefeitura apenas fiscaliza. Da mesma forma que a gente vai fazer também no problema da limpeza da cidade. Então são medidas que nós estamos tomando. E olhando as obras menores, mas olhando também o desenvolvimento macro de Araxá. Prefeito Araceli, quais são as obras que estão mais adiantadas, mais próximas de ser concluídas? Olha, eu diria que o Parque do Cristo está praticamente pronto. Dentro de 1 mês, 2 meses, ele tem condições reais de ser utilizado. Agora, se você me perguntar de que forma, o grande sonho nosso seria que pudéssemos terceirizar toda aquela praça para uma empresa especializada. Explorasse todo aquele complexo no seu aspecto turístico, urbanístico, recreativo e social. Mas é uma obra extraordinária, é uma obra que está ficando com um porte de dar a Araxá realmente mais uma atração, talvez a grande atração turística. Eu acho que o Cristo será um referencial. Dentro de, no máximo, 2 meses, ele estará completamente pronto. Outra obra também, que dentro de no máximo 3 meses pode ser entregue, também deve ser entregue, é a Feira do Produtor, lá no Luciano Lemos, que é de uma arquitetura também moderna, de uma arquitetura um tanto quanto futurista também, mas muito bonita, e que vai abrigar mais de 100 produtores naquele local. A atual feira hoje contempla 42 associados, uma associação de produtores ali. Mas nós podemos abrigar naquela feira mais de 100 produtores. E espero que com tudo aquilo que foi feito, que será oferecido à população e aos produtores, ela possa funcionar durante a semana também, até como uma referência para o Centro Lemos e aqueles bairros todos e para a própria cidade. O Canil também está próximo a ser entregue. Outra obra também, essa já terminou inclusive, nós estamos equipando, é a UPA. A UPA já está pronta. Eu diria que 50% do seu equipamento já foi adquirido.
Essa semana mesmo nós fizemos contato, estamos fazendo contato em Brasília para que a gente consiga o restante do recurso para equipar. E esse recurso está praticamente garantido. Agora, como nós já afirmamos aqui, nós só abriremos a UPA no momento em que ela tiver condições plenas de dar toda a assistência que o projeto propõe e que é um anseio da cidade, complementando inclusive aquela extensão que nós fizemos da atuação da área da saúde lá na Casa do Caminho e juntamente com as outras entidades da área de saúde, formando realmente uma grande rede de proteção ao cidadão araxaense. O ginásio Max Neumann, por exemplo, eu visitei também essa semana. Está ficando realmente uma obra extraordinária. Merece ser visitada essa obra. O ginásio do Jardim Natália, Paulo de Souza, é a denominação dele. Max Neumann é uma homenagem ao Fininho, é o Rimer Duarte. São 2 ginásios fantásticos, que merecem ser visitados, porque eles são recreativos, esportivos e culturais. Dará toda a condição para que a população daqueles 2 setores tenham realmente uma estrutura física para abrigar toda e qualquer manifestação nesse sentido. Ele pode ser entregue rapidamente também, no máximo 2, 3 meses. Eu estou dizendo 2, 3 meses porque dentro do contato que nós fizemos com a empresa, nós estamos firmando um contrato de que eles terminam e a prefeitura paga. Eles terão condições de terminar essa obra no prazo que foi determinado e a prefeitura fará a remuneração para que esse prazo seja cumprido. Outra obra que terminou já é o CIMEI Dona Petroça, na Vila São Pedro. Esse já está pronto para ser inaugurado. As obras lá do Max Neumann também no setor escolar. A Romária Porfírio também está terminada, inclusive toda equipada, e vai abrigar praticamente todos os alunos daquela região. Então essas obras estão num ritmo muito bom. Para não dizer que aquele compromisso nosso de restaurar a pavimentação de todos os bairros, nós estamos dando sequência. Você não tem como fazer a obra toda de uma vez, mas paulatinamente nós vamos realmente trabalhando nessa restauração. É uma obra que não para. E estamos dando solução definitiva nesses bairros. Da mesma forma que tem 20, 30 anos que esses bairros não eram recuperados, eu espero que no mínimo eles tenham mais 20 anos pela frente de dar uma resposta satisfatória aos moradores dessa região. As obras estão num andamento bom, então o ritmo está bom. Eu acho que nós vamos surpreender mais uma vez a cidade com obras agora já definitivas que eram uma expectativa do araxaense. Existem obras que não obedecem o mesmo ritmo, esse é um caso. Infelizmente é um caso, mas nós estamos trabalhando junto à empresa. Da mesma forma o CSU também é uma obra que, no nosso entendimento, é uma obra que está atrasada. Eu acho que essas empresas têm que ser olhadas mais de perto, elas não podem realmente dar essa resposta à confiança que a prefeitura teve com elas. Nós não vamos alencar outras, estou dando 2 exemplos, vocês me cobram muito, o que está acontecendo para tecer? Nada, está faltando ritmo. O que está acontecendo com o CSU? Falta ritmo. Não falta participação da prefeitura, não. Então, isso é que nos leva a ter esse cuidado que nós estamos tendo quando escolhemos as firmas, quando fiscalizamos as obras e quando cobramos e fazemos a nossa parte. Então, eu vejo com muita tranquilidade que as coisas estão fluindo normalmente. E quais as outras obras, prefeito, que a administração municipal pretende iniciar ainda nesse ano de 2017? Quando você faz nesse ano de 2017, eu te falo, nessa semana a gente já tem condições de iniciar algumas obras. A Praça Antônio Carlos, por exemplo, nós já demos ordem de serviço para que ela seja lá restaurada, ela seja remodelada, não no seu todo, mas eu já disse aqui, nós vamos mudar na Antônio Carlos o problema do trânsito, nós vamos criar mais equipamentos ali que visam realmente dar uma característica um tanto quanto diferenciada naquela praça. Não digo humanizada, mas que ela dê mais conforto, mais tranquilidade, seja mais acolhedora àqueles que frequentam aquela praça. Com pergolados, com bancos, com mais verde, com plantio de árvores. Ela terá uma característica toda diferente. E fico satisfeito que a empresa de Araxá que ganhou e vai fazer essa obra. Ganhou licitação e vai fazer a obra. Da mesma forma que nós já demos ordem de serviço a uma construtora também de Matozinhos que ganhou a obra da Casa Lar, Casa Abrigo, que já tem condições de iniciar. É uma obra grande também, que ultrapassa a cifra de 3 milhões de reais, mas é uma obra também extraordinária que dará um realce muito grande a essa ação que é feita nessa área
pela Promotoria de Justiça de Araxá, da Criança e do Adolescente, e as funções da Fundação da Criança e do Adolescente Araxá. E também, nessa semana, nós aprovamos também, já demos ordem de serviço para a implantação do Alice Moura. O Alice Moura nós queremos iniciar rapidamente e, como já dissemos, em 2017, até o final do ano, nós esperamos estar com a Alice Moura pronto. Se não tivermos, nós vamos logo no início do próximo ano com a obra completamente pronta. E em seguida, nós estaremos implantando também um Don Quixote, que seria a sequência do projeto. E revitalizando todo aquele setor daquela área que é realmente pertencente ao domínio público da Prefeitura hoje. Essa área que era do domínio público da Rede Ferroviária Federal passou para o domínio público da Prefeitura e está sendo realmente toda ela, digamos, revitalizada. As avenidas que se criaram na antiga faixa de domínio da rede, quer dizer, tudo aquilo que se implantou nessa avenida está justificando o porquê que há anos atrás os trilhos foram retirados de Araxá para que a gente aproveitasse primeiro a integração de toda a cidade e depois o aproveitamento dessas áreas centrais de Araxá. E esse aproveitamento passa agora pela restauração completa daquela área lá no Dona Beija, onde será construído a partir dessa semana o Alice Moura, um prédio moderno, um prédio assim que vai valorizar altamente todo aquele setor. O Don Quixote com a mesma característica arquitetônica, uma praça na sequência e uma revitalização das ruas adjacentes. Será uma nova área de Araxá que terá esse chamamento de cidade do porte da nossa e que nós queremos que ela mantenha sempre. Agora, vale dizer que às vezes as pessoas perguntam, mas por que as firmas de fora estão ganhando? Infelizmente ou felizmente, a lei de licitação é essa. Nós não fazemos a lei, nós temos que cumprir a lei. Nós temos que cumprir a lei. E aquelas que se qualificam, aquelas que, obedecendo os ditames e exigências de todos os requisitos, se conseguem realmente suplantar as outras, nós temos que obedecer. Mas elas vão ser fiscalizadas, talvez com muito mais rigor do que as nossas aqui, porque são firmas que às vezes vêm que nós não conhecemos. Tem exigências, nós queremos que a contratação da mão de obra seja toda feita em Araxá, que o material que eles forem consumir na obra sejam adquiridos em Araxá. São pontos, a nosso ver, relevantes e que têm que ser obedecidos. Nós vamos fiscalizar isso de perto, quer dizer, quem ganhou obra em Araxá, quem for trabalhar em Araxá, nós queremos que trabalhe com a mão de obra de Araxá, com os profissionais de Araxá, com os trabalhadores de Araxá, que comprem, adquiram aquilo que houver no comércio de Araxá. Então essas obras estão aí realmente para serem iniciadas rapidamente. Esperamos que dentro de muito pouco tempo a Ita do Rossi também já esteja em franco andamento. E eu gostaria de dizer mais uma vez para a cidade de Araxá, todas essas obras que nós anunciamos, que estão em andamento, e aquelas que nós estamos contratando, dando ordem de serviço, que nós estamos trabalhando com as empresas, nós temos recursos para que isso seja feito. Se perguntarem como a Prefeitura pode exigir, é porque a Prefeitura pode cumprir a sua parte, até porque isso é uma exigência da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Você não pode contratar uma obra se você não tem recursos para garantir a sua execução. Então a empresa que contrata com a Prefeitura de Araxá, a empresa que vende para a Prefeitura de Araxá, ela sabe que vai receber. Da mesma forma que os nossos funcionários, nossos operários, todos aqueles que trabalham conosco, têm hoje convicção que recebem em dia da Prefeitura de Araxá. Eu acho que isso dá à administração essa credibilidade e dá essa condição de você conseguir exigir que as pessoas também façam a sua parte. Então, essas obras, é por isso que a gente conversa muito com a população, com os nossos amigos, e a presença do prefeito e a presença dos agentes do prefeito, que os nossos engenheiros, os nossos fiscais estão atentos, eles vão também nas obras. Quando você delega a uma empresa para que faça uma obra na sua cidade, seja qual empresa for, você tem que fiscalizá-la. Você não pode dar a ordem e voltar depois para colher os resultados. Você tem que fazer com que os resultados sejam satisfatórios, correspondam ao sacrifício que o município está fazendo. O prefeito, e qual a informação que o senhor poderia nos trazer em relação ao projeto de construção do Clube do Servidor e administrativo do IPREMA? O Clube do Servidor é uma parceria que o município de Araxá está fazendo com o próprio IPREMA. Nós vamos dividir o ônus daquela construção.
O IPREMA gastando aquilo que a sua direção conseguiu angariar para aplicação. E a prefeitura, digamos, numa participação bem maior, estará realmente participando dessa obra. Será um clube social, será um clube recreativo, mas administrativo, do funcionário público e dos aposentados de Araxá, para que o funcionário nosso tenha um local recreativo, um local que cuide dos seus direitos, que dê suporte às suas indagações e que dê condições que o funcionário, quando aposentado, tenha um lugar seguro, tranquilo e de descanso para ir, que esse clube seja a continuidade da prefeitura na vida desse funcionário. Mas também ele será aberto aos funcionários atuais. É uma obra muito bonita, é uma obra que realmente está à altura de tudo aquilo que os funcionários e operários da nossa prefeitura fizeram pela cidade ao longo de tantos anos. Eu quero aqui ressaltar o trabalho do André lá no IPREMA e o esforço de se fazer um projeto bastante moderno, funcional e, acima de tudo, acolhedor, e que dará assistência técnica aos funcionários da ativa e, principalmente, aquela cobertura e segurança aos aposentados. Prefeito, o senhor citou que em breve terá início as obras de duplicação da Ítalo Rossi. E aí a pergunta em relação ao hipermercado Marte Minas, que será construído ali naquela região. Olha, quando nós terminamos o projeto físico, arquitetônico lá da Ítalo Rossi, que contempla a Avenida Benedito Magalhães, e vem do batalhão até ao acesso Araxá 262, nós visitamos diversas áreas juntamente com o proprietário desse empreendimento mineiro, um dos maiores no ramo, atacadista e varejista, do Marte Minas. E aquele local foi escolhido, até numa coincidência, ele gostou do local e perguntou, mas como é que o Marte Minas poderia adquirir aquela área, se a prefeitura tinha algum projeto. Eu falei, não, a prefeitura já tem um projeto, já está inclusive sendo licitado, que é justamente a abertura daquela via, e ele adquiriu a área adjacente. Talvez seja um dos grandes hipermercados que essa rede montará em Minas. A de Araxá, segundo nos foi repassado por ele, e com a documentação que nós vimos, só empregos diretos devem gerar em torno de 300 empregos, nos foi dito. Fora os empregos indiretos, fora a mão de obra indireta, fora, digamos, esse contato que gera uma empresa desse porte e que tem esse caráter empregatício. Ele gostou da área, até porque ela fica próxima a uma área em crescimento, em desenvolvimento, que são aqueles novos loteamentos lá do Pão de Açúcar, do Jardim Natália, enfim. É uma área em crescimento e eles gostaram. E disseram que se a prefeitura fizesse a sua parte, eles iam investir e gostariam de que, concomitante com a prefeitura, eles terminassem a obra. Eles já iniciaram deles. Eles estão lá fazendo o serviço de terraplenagem, uma área enorme. Nós vamos iniciar a nossa também. E ali, então, nós vamos ter um local de grande movimentação, porque serão duas obras grandes ao mesmo tempo. E segundo o proprietário me disse, ele espera concluir essa obra dentro de 5 ou 6 meses no máximo. Então, no final do ano, talvez a gente já tenha o Marte Minas funcionando, já numa avenida nova também. Acho que é uma perspectiva boa para Araxá. Ninguém investe tanto numa cidade se ela não tivesse confiança que a cidade realmente está crescendo, que a cidade realmente tivesse essa projeção de futuro. Uma empresa dessa não vem para cá se ela não tem uma estatística, se ela não tem um levantamento, uma pesquisa a respeito das possibilidades do município. Isso é uma confirmação de que realmente Araxá hoje é vista como uma cidade em Minas Gerais em franco desenvolvimento. É uma prova real a empresa já estar investindo. E como elas, outras têm nos procurado. Diversificando inclusive o nosso ramo de comércio e de ação, porque Araxá não pode se dedicar ou se ater apenas a um ou outro tipo de exploração comercial. Sem deixar, agora vamos mudar um pouco de assunto, sem deixar a sua característica turística e histórica, fazendo com que essas duas vertentes realmente somem com bastante ênfase o setor cultural de Araxá, que é uma preocupação nossa, é uma preocupação dos araxaenses e que infelizmente foi abandonado por, digamos, não estarem caminhando no mesmo sentido. Eu acho que o turismo e a cultura em Araxá têm que caminhar o mais próximo possível.
a cultura se implantando, restaurando e recuperando os nossos pontos históricos. O Museu Dona Beija foi uma vitória da parte cultural de Araxá. Está sendo trabalhado por uma artista na área da arquitetura desses prédios. E assim que a restauração estiver completa, o projeto de restauração tem que ser de alguém especializado, tem que ser de alguém que tenha conhecimento histórico de todas as nuances desse tipo de projeto. Então nós já estamos contratando, através da NET, através da Fundação Ramon Barreto, realmente uma grande arquiteta para fazermos o projeto. E os recursos estão garantidos através da Lei Rouanet, que já foram oferecidos a Araxá. E da mesma forma que quando se fala em cultura, nós também estamos trabalhando através da NET, dando sequência a um trabalho da Magali, na Igreja São Sebastião, para que ela seja também restaurada. E tenha também esse tratamento arquitetônico, esse cuidado arquitetônico, que é uma exigência do Ministério da Cultura. E os pontos têm que ser restaurados. E quem visitou na última semana a reabertura lá do Museu Calmon Barreto, por exemplo, viu que alguma coisa está se fazendo, que a cultura está se movimentando. Eu quero até cumprimentar a Fundação Calmon Barreto pelo dinamismo, a visão da NET Hackle, que está trabalhando com conhecimento de causa, está trabalhando com despreendimento para que a cultura em Araxá, que tem grandes artistas, berço de grandes personalidades de nível nacional e até internacional, isso possa fluir naturalmente da ação cultural de Araxá. Não ações esporádicas, mas ações permanentes. Eu acho que a cultura tem que acompanhar realmente o desenvolvimento da nossa cidade e ser realmente algo que não perca a referência. Porque um povo que não tem referência é um povo sem futuro. Agora, quando eu digo de cultura, eu gostaria de dizer também que o Parque do Cristo é um implemento novo que nós estamos colocando, porque ele vai ser turístico e cultural também. Ele vai abrigar diversos equipamentos de cultura e de turismo. Vai ser um centro em que você pode conciliar essas duas vertentes. Através do turismo, sei que nós estamos trabalhando através da Régia também e do Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o turismo rural. Nós estamos restabelecendo essa parceria nossa com toda a região turística de Araxá, o potencial turístico de Araxá, com a Serra da Canastra, com todas essas evidências regionais, mas trazendo essas evidências para centralizar em Araxá. Esse trabalho está sendo feito. Então, acho que cultura e turismo têm que andar realmente mãos dadas nesse momento. E nós esperamos que a cidade desenvolvendo, crescendo na parte empresarial, na parte social, ela não perca nunca essas origens. E quando se falou muito que Araxá tinha sido excluída do mapa turístico mineiro do Brasil, isso não é verdade. Se você excluir uma cidade como Araxá, só se você destruísse o estado de Minas, porque Araxá é turística pela sua própria natureza, pela sua própria origem. As águas de Araxá, o Barreiro de Araxá, esse é um ponto referencial que outra cidade no estado não tem. Araxá por si já é uma cidade turística. Araxá por si já tem esse referencial, já tem essa fama internacional. A história de Araxá, que fez com que ela surgisse assim, de maneira fulgurante nesse aspecto cultural e turístico, é uma consequência natural de tudo que ela já tem. Não é uma lei em que se brinca com ela, você coloca, você tira. Não, ela é por si uma cidade cultural. Agora compete a nós trabalhar para que essa cultura, esse aspecto turístico, ele seja realmente reconhecido e mostrado para a população. Essa preocupação nós estamos tendo através da nossa Secretaria de Turismo e do Desenvolvimento Econômico. Eu falo até com uma certa autoridade, porque nós criamos, como secretário de Turismo do Estado de Minas Gerais, os circuitos turísticos de Minas Gerais. Quando nós entramos na Secretaria de Turismo do governo Aécio Neves, só existiam 2 setores que eram circuitos turísticos. E nós ampliamos para todo o estado. Ampliamos e legalizamos, dividindo o estado de Minas Gerais, no seu potencial turístico, em circuitos. Evidentemente que o de Araxá era um de realce. Da mesma forma que nós implantamos no governo Aécio Neves ainda a Estrada Real e fizemos os primeiros quilômetros da Estrada Real, de Tiradentes a São João del Rei, está lá implantada a Estrada Real, em todas as suas vertentes, passando pelos diversos caminhos de Minas. Nós implantamos na época. Mas são coisas que já existiam, que nós temos aqui apenas oficializar e trabalhar para que elas continuem.
Então nós fizemos, e essa preocupação houve com a nossa região também. Então ninguém tira Araxá do mapa. E se precisa de uma qualificação, essa qualificação está sendo refeita agora pelo trabalho da nossa secretaria, pelo trabalho daqueles em Araxá que gostam do turismo rural, do turismo de aventuras, enfim, das várias modalidades de turismo. Então, eu acho que essa mistura que Araxá tem, de cidade que tem um potencial mineral tão grande, de comércio tão grande, de uma posição tão estratégica e de uma história turística tão grande. Prefeito Araceli de Paula, para a gente fechar o programa dessa semana, eu gostaria que o senhor falasse como que Araxá está fazendo para superar esses problemas vividos a nível nacional com tanta turbulência em Brasília. Olha, com preocupação quanto à situação política nacional, mas com a percepção de que a política não pode realmente prejudicar uma cidade em desenvolvimento, não pode prejudicar aqueles que querem trabalhar e que têm potencial para trabalhar. Eu acho que realmente nós vivemos politicamente uma situação difícil, uma situação de transição, mas que está passando e não tenho dúvidas que a política vai encontrar o seu caminho natural, mas na política. A economia nossa, de um modo geral, ela não sofreu, quer dizer, aquele baque que todo mundo entendia que ia sofrer. Ela caminha, os indicadores são bons, poderiam ser melhores, mas são bons, o que demonstra que a economia caminha um pouco distanciada da política. Então, da mesma forma que a administração de uma cidade não pode também se ater aos problemas que afligem o país como um todo na área política. Nós estamos trabalhando com o potencial que nós temos. Nós estamos trabalhando com a participação daquilo que Araxá pode oferecer em termos de retorno. Se existe um certo desânimo a nível estadual ou nacional, aquela cidade que quer trabalhar e desenvolver, ela traz para si o calor e o vigor daqueles que querem trabalhar. E está acontecendo muito isso em Araxá. Tem visto a cidade crescer, nós estamos vendo a cidade crescer, ou pela confiança que nós estamos gerando nos investidores, a nível de outras cidades, a nível de outros estados, e pela confiança que a própria cidade tem em si. Ninguém tira o potencial de Araxá. Então, Araxá está crescendo, nós estamos tendo uma mentalidade bem arejada para as nossas possibilidades e trabalhando em cima delas. E o que eu posso falar para os araxaenses é o seguinte: acreditem em Araxá, acreditem em vocês mesmos, porque as coisas estão acontecendo. Araxá. Termina aqui o programa. Bom dia, prefeito. Um abraço e até a próxima semana.